Esta passagem do Evangelho que nós acabamos de escutar faz parte de um dos grandes capítulos do Evangelho de São Mateus, capítulo 18, que é muito conhecido como o discurso eclesial, em que Jesus lança as bases da construção e da harmonia de uma comunidade reunida em seu nome. No capítulo 16, Jesus tinha confiado a Pedro a igreja, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Hoje nós escutamos que uma das condições para que a igreja viva em harmonia é o perdão. Talvez até a segunda leitura seja hoje um bom mote para percebermos esta dinâmica tão diferente às vezes da nossa maneira precipitada de agir em relação ao pedir perdão ou ao conceder perdão. Na segunda leitura, dizia que nós, a única coisa que somos sempre devedores ao outro é do amor. Nunca se ama demais. Nunca há um limite para amar. Santo Agostinho dizia isso, não é? A medida do amor é amar sem limite. Não há uma medida. Ninguém pode dizer amei até ao fim. Só Jesus é que amou até ao fim, até à morte da cruz. Mas nas nossas relações humanas, ninguém pode, humanamente podemos dizer que dei tudo, fiz tudo, amei tudo, mas não entra na lógica cristã haver um limite para o amor. Mas depois, de São Paulo dizer que a única coisa em que nós somos devedores uns aos outros é no amor, no final diz São Paulo que a caridade não faz mal ao próximo, beneficia sempre o próximo. E é neste sentido que então se fala do perdão. Que Jesus fala do perdão. Para nos dizer que faz parte do dinamismo de uma igreja, da nossa igreja. Uma igreja que é convocada pelo amor, que celebra o amor, também é chamada a dar e a receber perdão. E é bom que nos habituemos, como igreja, a pedir perdão. Porque não somos anjos, somos seres humanos, falhamos, gostaríamos todos de ser certamente melhor. Às vezes, atos irrefletidos que possamos ter tido e que fizeram tanto estrago na comunidade cristã, na igreja, porque este é um discurso eclesial, mas podemos também levar para a nossa vida e para o nosso mundo do trabalho. Todos nós gostávamos de ser melhores, todos nós gostávamos de ser impecáveis, mas a nossa condição humana diz-nos exatamente o contrário. Que nós não somos impecáveis. Somos santos, somos todos uns queridos, somos todos fantásticos, mas falhamos. E há um remédio para o falhanço. Há um remédio para quando fazemos o mal. Há um remédio para quando o mal entra na nossa vida ou na vida da comunidade. E esse remédio chama-se perdão. Um perdão que se dá e que se recebe. Às vezes poderíamos pensar que perdoar é um ato de fraqueza. Eu acabei por perdoar-lhe. É como se nós fôssemos o máximo. Olha, eu depois acabei até por perdoar, por coitado. Andamos muito enganados. Quem perdoa não é fraco. Quem perdoa é mesmo forte. Porque está a ser réplica de um perdão que recebe do próprio Deus. Jesus disse isto várias vezes. Nós dizemos isto sempre que rezamos o Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Quando nós perdoamos alguém, estamos a manifestar um amor maior do que um amor humano ou do que a falha do pecado ou do erro que alguém cometeu. Nós estamos a ser um rosto da misericórdia de Deus. Por isso, uma igreja que ama é uma igreja que perdoa. E não é uma igreja que perdoa só nas confissões, porque aí tem mesmo a obrigação de perdoar, porque foi para isso que Jesus instituiu o sacramento da reconciliação e da confissão, para que os pecados fossem perdoados. E mal vai quando alguns padres fazem, como o Papa Francisco diz, fazem
do confessionário uma sala de tortura. Não é para isso que servem os confessionários. Já basta, às vezes, a vergonha que as pessoas têm em ir falar de algumas situações menos boas da sua vida, para o padre ainda estar ali a querer saber mais e a pôr mais lenha na fogueira. O perdão faz parte do dinamismo do cristão e, obviamente, depois da comunidade cristã. A maneira como se processa o perdão, como dizia há pouco, é muito diferente da maneira como nós, às vezes, fazemos o dinamismo do perdão. Porque a tendência geral é que quando alguém nos faz mal, nós esperamos. Porque algum dia cá calharás. Algum dia tu vais precisar. E eu cá estarei. Mas não é a dinâmica do Evangelho. Se o teu irmão te ofendeu, vai ter com ele. Não é, fica à espera. Espera que ele venha cá ter. Não. Vinga-te. Não. Deixa de lhe falar. Não. Mas eu até faço isto. Não estamos na linha do Evangelho. É tão simples como isto. Não estamos na linha do Evangelho. Vai ter com o teu irmão. E repreende-o a sós. Que às vezes também, em alguns cristãos, não temos essa habilidade. Até gostamos de exibir aos outros o mal que o outro nos fez. O mal já é tão mau para a gente ainda andar a replicá-lo aos outros. O que Jesus nos pede é: não humilhes o outro por ele ter falhado. Não faças isso. É a tentação. É o que nos daria mais prazer. Mas não é de Cristo. Não é evangélico. Não é. Então, se o teu irmão te ofender, vai ter com ele. E isto é o dinamismo também da primeira leitura. Vai dizer ao ímpio, ou se quisermos uma linguagem mais atual e mais nossa, vai dizer a quem errou que ele errou. Se tu não o fizeres, a culpa vai ser tua, porque o devias ter chamado a atenção. Mas se o chamaste a atenção e ele não quis saber, já é um problema dele. É a mesma coisa com o perdão. Imaginemos que alguém me faz mal e eu vou-lhe pedir perdão, vou-lhe pedir desculpa pelo mal que lhe fiz. E essa pessoa se recusa a perdoar, o problema já não é meu. O problema fica na pessoa que não conseguiu perdoar. E que mal seria que alguém dissesse de nós que ele não me fala porque não me deu o perdão. Ou ele recusa-se a falar comigo. Porque o problema, o peso, não está no outro que está arrependido. Não está no outro que teve a humildade de pedir perdão. O problema está no meu orgulho, que não tive capacidade de perdoar. Então, na dinâmica do Evangelho, pessoal, familiar, eclesial e, por que não, mundial, o dinamismo é: vai ter com aquela pessoa que te fez mal e tenta resolver esse problema. Depois tem outros processos que nós vamos vendo, chama mais 2 ou 3 testemunhas, entrega o caso à igreja. Isto o que é que significa? Outra coisa que às vezes connosco não acontece tão bem. Não desistas do outro. Não desistas do outro. E às vezes o que é que sai da nossa boca? Com ele ou com ela já não vale a pena. É sempre da mesma maneira. Está sempre no mesmo. Não muda. Não vale a pena. Não vale a pena então, tira-me do sério. Não vale a pena. Porque quando nós estamos na mão de baixo, quando nós precisamos do perdão do outro, vale a pena. Quando nós o necessitamos, vale a pena. Porquê é que não vale a pena o outro? E Jesus diz: não desistas à primeira. Se eu não te ouviu, chama mais 2 testemunhas. Alguém que tenha estado, alguém que consiga ser artífice da paz e da reconciliação. E se ele ainda assim não entrar nesse dinamismo, entrega o caso à igreja. Porque haverá na igreja alguém. E a igreja muitas vezes é mediadora. Não só a nível interno, como a nível externo. Vejam nesta questão da guerra da Rússia com a Ucrânia. Às vezes que o Papa já se dispôs a ser intermediário de reconciliação. É preciso que haja nas comunidades cristãs pessoas assim, pessoas de igreja, que não queiram resolver as coisas, como digo, na violência, na ira, na réplica do mal, mas sempre pela via do perdão.
entrega o caso à igreja. E depois, finalmente, parece para nós, a coisa vai para o nosso lado, diz, e se ainda assim ele não for, considera-o como um publicano ou um malfeitor. Assim, olha, azar. Mas não é isso que Jesus quer dizer. Porque se houve atividade que Jesus fez, foi com quem? Com os publicanos e com os pecadores. Jesus estava-se a contradizer. Se Jesus nos quisesse dizer com isto, desiste dele, ou numa linguagem mais canónica, excomunga-o, Jesus estava a ser contraditório com a sua própria ação. Porque é o próprio Jesus que nos ensina a ir à procura da ovelha perdida. É o próprio Jesus que nos ensina na parábola do filho pródigo a ir lá fora buscar o filho mais novo e a ir lá fora buscar o filho mais velho. Um Deus que não desiste. Então o que é que isto significa? Significa que a pessoa que está na igreja, que pertence à comunidade cristã, e está de tal maneira endurecida e que não é capaz de reconhecer o seu mal, não é a igreja que a excomunga, não é a igreja que a põe fora, porque essa pessoa está fora. Ela é que se pôs fora. E podíamos dizer, então se calhar eu também estou fora. Se calhar, se não perdoas, se não és motor de perdão, se tens algumas pessoas à tua volta com quem, se as vis na rua, até passas para o outro lado ou evitas, pois se calhar estás fora. Porque este é que é o dinamismo do Evangelho. Quando Jesus diz considera-o como um publicano ou como um pecador, no fundo quer nos dizer assim, dá-lhe tempo. Para que ele, com o passar do tempo, possa reconhecer, possa ouvir uma palavra, possa ouvir alguém que o faça mudar. E mantém-se esta ideia de um Deus que não desiste de nós, de um Deus que não desiste de ninguém, e nós não devemos desistir do outro. E todos nós sabemos, porque certamente todos nós já passámos por isso, que muitas vezes o perdão é mesmo um processo. A coragem para perdoar não é fácil. Não é fácil. Lembro-me de uma senhora a quem lhe mataram o filho. De uma morte violenta, e depois veio falar comigo. E ela dizia-me, eu já perdoei a quem matou o meu filho, mas eu não posso dizer isto, porque senão as pessoas não me vão compreender, mas eu já lhe perdoei. Perdoou quem matou o próprio filho. Ela não é uma mulher fantástica, não é uma mulher fantástica. É uma mulher que cumpre o Evangelho. É uma mulher que percebeu que não era amaldiçoando, que não era vingando que a coisa se ia resolver. Mas quando ela perdoou ao agressor do seu filho, ela sentiu a paz. Ela sentiu que Jesus estava verdadeiramente nela. Para não falar de outras histórias, que também se passaram, não comigo, mas na minha vida, de pessoas que, em fases terminais, não estavam em paz consigo, porque fazia falta falar com o filho, falar com o irmão, restabelecer a paz, pedir perdão, dar perdão. E aqui a única pena é que a gente deixe isto para os limites. E não tínhamos a capacidade, quando a gente percebe que as coisas não estão bem, que a gente se chateou por alguma coisa, não deixar a coisa avançar. Nós todos os dias à noite, todos os dias, uma vez por semana à noite, rezamos nas completas, na oração da noite, uma oração, uma leitura de São Paulo que diz assim, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Ou seja, que nunca vão para a cama com problemas de relação, seja eles quais forem. E depois diz São Paulo, não deis lugar ao demónio. O não perdoar-nos é deixar que o mal entre em nós. Porque a vingança e o não perdão não vêm de Jesus. Nós vamos batizar agora o Nicolau, que vai pertencer a esta Igreja de Jesus, esta Igreja que é chamada a amar, esta Igreja que é chamada a perdoar. Isto não é, como se dizia na antiga teologia, a graça infusa, que entra por ali dentro e está feito. Não.
este amor e este perdão que ele poderá encontrar na comunidade cristã vai ter que ser transmitido por vocês, pais e padrinhos. Os pais também, se não amarem, mal vai. Mas pais e padrinhos, o amor e o perdão. Porque ele, quando perceber que faz parte do dinamismo do amor, perdoar, vai perceber a vida de uma maneira diferente. E depois todos nós, comunidade cristã, que somos todos chamados a amar e a ser amados, a perdoar e a sermos perdoados. E vamos pedir isto mesmo, esta humildade, para pedirmos perdão nas vezes em que caímos, mas também de ir ao encontro do outro, para que o ressentimento não se ponha sobre a nossa vida.